dia, boa tarde, boa noite. E aí, Jairzinho, como é que tá aí, parceiro? Tamo aqui, meu parceiro Igor, começar mais um BocCast aqui pra vocês. A gente que tava sumido, né, Igor? A gente deu uma parada, deu uma reformulada. Verdade. Nós tava de férias, gente. Nós nem começou e já cansou. Aí trabalhamos árduos 2 meses aí de BocCast, já tiramos férias de 3. Isso aí. E a gente parou, conversou, reformulou e a gente decidiu agora que nas próximas entrevistas nós vamos deixar os entrevistados falarem agora. É verdade. Inclusive, foi um dos maiores comentários aí, foi que nós conversa mais do que o povo, né, Jair? Exatamente. Nós temos que diminuir isso. E a gente está voltando com chave de ouro, entrevista maravilhosa que a gente vai fazer com o nosso convidado de hoje. O cara é espetacular, viu, pessoal? Vocês vão gostar demais do material que vai estar sendo produzido aqui, né, não, Jair? Com certeza. E hoje nós estamos recebendo nosso companheiro, né? Conheço ele já há alguns anos, né? Companheiro de caminhada, de família, de todo mundo, também conhece bastante. É o nosso pastor José Roberto. Boa tarde, bom dia, boa noite, pastor. Como é que o senhor está? Boa tarde, Igor. Boa tarde, Jair. Prazer, primeiramente, estar aqui. E para mim é um privilégio poder ser incluído, ser chamado. Estamos aqui à disposição. É isso aí, ó. E esse bate-papo aqui hoje, pastor, é mesmo pra gente interagir, né, com o pessoal, com o senhor, a gente conhecer também o senhor direitinho, um cara de bastante bagagem, né, e tem muito a falar pra gente, não só de Deus, mas também de mensagens da vida, né, de experiências da vida, que eu tenho certeza que o senhor tem muito aí pra falar pra gente, não, Jair? Ah, com certeza. E vai sair umas perguntas meio doidas também, viu, pastor? O senhor não importa, não. Se o senhor não quiser responder, o senhor levanta a mão. Mas você vai pegar leve, vamos pegar leve, pastor. Né, é um prazer pra gente estar recebendo o senhor aqui, né, pra gente, né, as pessoas de Bocaiúva conhecem, né, às vezes conhecem o pastor, mas às vezes não conhecem a pessoa, o ser humano, às vezes o senhor, né, lá na sua igreja, né, que várias pessoas aqui, né, frequentam a sua igreja, conhecem o senhor, mas de repente não conhecem a sua história, não conhecem, talvez, né, os seus gostos, talvez quanto a esporte, quanto a questão de outras coisas que nós vamos bater papo e conversar aqui para as pessoas conhecerem melhor, né, o senhor aqui, né, nesse âmbito aqui do nosso BocCast. É isso aí. Pastor Zé Roberto, vamos começar, né? Vá, fala. É bocaiuvense, pastor? Bocaiuvense, de nascimento. Nasci na zona rural, na verdade, mas a vida toda aqui são 57 anos de Bocaiúva. Aí, ó. Casado com a companheira Joelma lá, os meninos, exatamente, todo mundo. Com a dona Joelma. Temos 3 filhos, o João Marcos, a Júlia, a Sofia, né? Filhos criados já. Na verdade, o ninho já está ficando vazio. Tá começando a voar, né, pastor? Uns já tá voando, os outros tá voando agora, tá preparando para voar também. Pastor, mas começando, né, a ter um eixo aí no nosso bate-papo, o senhor, né, o pastorado do senhor, ele vem de infância ou o senhor se descobriu, né, durante a caminhada, durante a vida? Como é que aconteceu isso aí para nós? Sim. O pastorado, para mim, ela é uma experiência subsequente à crença, né, à conversão. Na verdade, eu nunca tive um viés religioso, não. Embora a minha família sempre foi tradicionalmente católica, religiosa, mas eu não tinha esse horizonte, não. Só a partir dos 25 anos que eu comecei a ter essa descoberta, essa experiência com Deus. E aí o pastorado foi só uma consequência natural, foi um desdobramento daquela caminhada. Então, respondendo a sua pergunta, foi uma coisa acidental, vamos dizer aqui, entre aspas, o pastorado da minha vida. Sim, e assim, pastor, como que né, assim, a gente teve com o Padre Maia aqui, né, e nós falamos que é a mesma coisa. Como que é essa pressão? Existe uma pressão, né, por ser um líder religioso? Pelo menos o senhor sente essa pressão de estar à frente, de certa forma, né? As pessoas responsabilizam, né, o líder ali, porque ele acaba acolhendo, ele está ali para ajudar as pessoas. E isso gera uma pressão, às vezes não por conta, né, até das pessoas, mas até da gente mesmo. O senhor se sente assim também, às vezes? Nessa responsabilidade imensa, assim, de... Sim, é uma coisa interessante, Jair, essa questão da pressão interna, como você já observou de saída, ela é a maior, na verdade. Mas eu confesso que eu lido com isso de uma certa leveza. Às vezes eu acho um tanto quanto quase irresponsável, mas é uma questão mesmo de sobrevivência, né, emocional. Você está dentro de um contexto que não é somente religioso, as pessoas têm várias questões na vida, e você não pode reduzir nem a experiência das pessoas a uma questão meramente religiosa. E talvez eu
por ter nascido na cidade e ter um relacionamento com todas as pessoas que extrapola essa questão religiosa, para mim eu lido com isso de uma forma mais leve. Eu não tenho aquela pressão, olha, eu sou pastor, estou chegando aqui, eu tenho que resolver essas questões. Eu não penso assim, sinceramente. Eu lido isso com tranquilidade, aquilo que é possível ser feito eu faço, né? Mas com alegria no coração e sem essa exigência. Tem uma leveza, né, pastor? Sim. Tem uma leveza. E a questão, o senhor falou, pastor, que o senhor nasceu na zona rural, né? Ficou muito tempo na zona rural ou só teve a família do senhor? Ela é oriunda de qual região aqui de Bocaiúva, assim, da zona rural? É da região da Catarina, ali, né, próximo a Morro Alto, mas lá embaixo, na beira do rio. A gente chama lá Fazenda Onça. O meu período lá foi relativamente pequeno, já, 7 anos, eu acho. Mas as impressões, as marcas que ficaram na minha trajetória, elas são permanentes. Então, eu sempre gosto de me referenciar como alguém que é. Eu não fui, eu sou do meio rural, né? Depois também, por formação também acadêmica, eu sou geógrafo, aí acaba sendo uma revisitação a esse ambiente mais rural, mais do campo. E eu estava lendo também a respeito do senhor lá, que o senhor também fez um técnico em agropecuária. Isso, exatamente. Eu sou técnico em agropecuária, hein? Falei assim, o pastor foi técnico em agropecuária, depois lá viu curso de geografia, depois você vai falar aí, porque vários cursos, a formação, que se a gente for falar vai ficar um tempo aqui. Verdade. E justamente a gente vai tocar nesse assunto a respeito, até, né, nós vamos chegar nesse ponto, mas assim, o senhor falou a respeito lá da região da Catarina, o senhor veio para cá, iniciou-se, né, na vida religiosa, meados de 25 anos, mas nesse período que o senhor veio para Bocaiúva, morou aqui, residiu, ainda existe laços, existem pessoas que moram lá ainda, da família do senhor nessa região de Catarina, ou todos moram em Bocaiúva hoje? Os familiares, praticamente todos, saíram. Mas tem os amigos, né? Os vizinhos. É interessante que mais a minha família, a família dos Borges, né? Dos Limas, eles saíram, a família saiu, melhor dizendo, mas os amigos, as pessoas daquela região ali permaneceram. Tanto é que de vez em quando eu mantenho contato com eles. Ficou aquela relação antiga de amizade. Bacana. Isso é bom. E assim, pastor, igual o senhor falou que é geógrafo, o senhor chegou a dar aula? Moço, você acredita? Até uma piada esse negócio. Porque eu sou pastor, na verdade. Alguém me pergunta, você é o quê? Eu sou pastor. Mas aí eu tenho formação na área de geografia, administração e quase filosofia agora. Mas eu não atuo. É engraçado isso. Mas como é que é, pastor? O senhor tem essa tanta informação, é porque são metas da vida, é gosto pelo estudo, curiosidade. O que leva o pastor José Roberto a estudar tanto assim? A gente tem uma preguiça danada, o senhor gosta, né? Para mim é uma diversão, na verdade. E é também a ideia de complementaridade. Por exemplo, você faz teologia para ser pastor, mas eu não consigo enxergar assim a orientação ministerial e pastoral ser limitada a uma área apenas religiosa, por exemplo. Eu preciso ter conhecimentos gerais. Tem que ter uma base, né? Uma base. E na antiguidade, era muito comum o teólogo, o pastor, ter uma formação acadêmica mais elaborada. Ele era um sujeito que, no contexto, tinha que estudar mais. Aí hoje eu acho que há um empobrecimento nessa questão da figura do ministro religioso, no caso protestante que eu estou dizendo, né? Sim. No caso do pastor, porque às vezes ele reduz a sua formação a uma formação teológica. Isso eu acho que é pouco. E às vezes nem essa. Infelizmente. Essa questão, quando eu vi lá a respeito do que o senhor já estudou um pouquinho sobre a vida do senhor, e ainda falando a respeito, né, o senhor, até 25 anos, sua família, a maioria católica, como que houve esse primeiro contato com a igreja, né, protestante? O senhor frequentava também a católica, depois acabou como se diz, né, conhecendo e gostando da igreja. Desvinculando, né? Desvinculando e indo para a igreja protestante. Como é que aconteceu esse entremeio aí? Sim, foi uma experiência interessante, porque eu saí aqui da cidade, fui morar em Belo Horizonte. Aí, essa fase dos 25, 24, 20 anos, eu não sei se vocês imaginam também, há uma certa crise de fé. Hoje acontece prematuramente, às vezes o adolescente lá com seus 14, 15 anos, 16, ele já começa a ter os questionamentos, né? E aí eu estava vivendo uma fase de muito questionamento, de certo distanciamento, vamos dizer assim, de Deus. Aí quando eu fui para Belo Horizonte, aí eu tive esse encontro, a gente chama de conversão, essa experiência com Deus. Aí os meus questionamentos
encontraram resposta através da leitura da Bíblia, através da frequência a uma igreja evangélica. Ali eu tive a minha experiência com Deus em 1991. Então eu divido a minha história normalmente, de 1991 para trás. Eu tive um berço religioso, católico, de pessoas realmente dedicadas. A minha mãe é muito católica, minhas irmãs, e eu prezo muito e respeito muito a maneira deles crerem, mas a minha experiência se deu, eu não diria de rompimento, mas de uma descoberta pessoal e que me levou ao protestantismo. Foi uma descoberta, uma experiência com Deus. Ô pastor, o senhor falou aí uma coisa, eu tô pegando as perguntas que elas surgem através das próprias respostas do senhor. O senhor falou sobre essa crise, né? Essa crise emocional, né? Acredito que todos nós passamos e temos elas às vezes. Nesses estudos do senhor, né? O senhor falou pra gente ter uma base, até mesmo o senhor no seu pastorado, acredito que o senhor ajuda muitas pessoas, né? Com a palavra, um abraço, né? Uma mão amiga ali. E chega momentos que a gente precisa realmente disso. O que o senhor tem a falar? Né, por exemplo, uma pessoa nesse exato momento que está passando por uma crise dessa, uma dúvida, né? Onde está Deus? O que o senhor tem para falar para uma pessoa dessa hoje? Eu diria primeiramente que é uma coisa absolutamente humana e eventualmente necessária. O problema é o que a gente faz com a dúvida, né, com o questionamento. Porque ela vai surgir em algum momento da vida. E às vezes é honesto. Eu até elogio quem passa por uma experiência dessa, porque é honesto. Ele está sendo honesto com sua consciência, com seus sentimentos. Eu diria que é uma oportunidade de você ter uma experiência genuína com Deus. A partir do momento que você se depara com as questões da fé, com as dúvidas, com os medos, com as inseguranças, é exatamente o terreno propício para você se aproximar de Deus. Vou lembrar apenas um texto da Bíblia que fala assim, se não me engano, Mateus capítulo 11, verso 28, que diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, observe que o convite de Deus é exatamente para quem está vivendo a crise. Então, a crise ela pode ser uma grande bênção, como também pode ser um desastre. Depende de como a gente lida com isso. Bacana. E assim, pastor, o senhor recebe muitos casos assim, do seu pastorado, de ajuda de pessoas passando por esse momento, principalmente assim, pós-pandemia. Eu acho que esse Covid ele abalou todo mundo, né? Certamente. Antes a gente já era meio doido, depois que veio esse Covid nós acabamos de endoidar de vez. O senhor vive muito isso dentro do seu pastorado, da sua igreja? Eu sou um pastor, Igor, de uma comunidade pequena. Sim. Né? E dentro da proporcionalidade da minha comunidade, sim. Né? Eu sei que existem outros profissionais e mesmo pastores e padres e ministros religiosos que têm um trabalho mais abrangente. Uhum. Eu não diria que eu tenho essa abrangência, mas eu diria que eu tenho encontros interessantes com essas pessoas. E essas experiências, nessas trajetórias, eu particularmente gosto muito de sentar, de conversar, de orar, de trocar ideias. E eu acredito que esse seja exatamente um campo que a religião pode ser mais atuante, que é acolher essas pessoas que estão vivendo essas crises, que são agudas, são sérias, e que foram, como você bem disse, que foram intensificadas por causa desse período pandêmico. Entendi. E assim, pastor, o senhor falou, né, sobre a dúvida lá de 20 anos, 21, 24, lá atrás. O senhor passou por isso? O senhor já chegou a perguntar assim: Deus, cadê você, meu filho? Me ajuda. O senhor já passou por isso? Com certeza. E é isso que alavancou a minha experiência. Eu diria que se eu não tivesse passado por isso, eu não teria encontrado essa experiência com Deus. A gente vê na trajetória da Bíblia, os grandes personagens da Bíblia, os grandes encontros são momentos de crise. O momento que a pessoa está vivendo um drama, e aí ela pergunta exatamente onde está Deus, como é que eu encontro Deus, será que Deus se importa comigo? Eu acho que essas são as grandes questões da vida, para além das questões que a gente é engolido no dia a dia, né, questões de ordem econômica, de consumo e outros problemas. As grandes questões da vida são essas. Bacana. Pastor, só uma brechinha aqui. Que salgado gostoso, hein, Jair? Esse salgado tá bom. Moço. Aproveitei que você... Pensa no salgado bom e tá quentinho, né? Tá, era pra Reinaldo tá chegando agora, ele chegou mais cedo. Reinaldo, valeu, cara. Reinaldo Salgadeiro. Reinaldo maravilhoso salgado aqui. Fino gourmet, viu, gente? Quem precisou de salgado pra festa, então salgado grande pra bater aquele lanche gostoso ali do lado da prefeitura, pode procurar lá nossos amigos Reinaldo e Jackson. Da Fino Gourmet, né, não, Jairzinho? É bom. E tá bom, viu, pastor? Depois você come uma coxinha dessa aí, viu? Sim, deixar. Eu tô comendo pouco hoje, mas eu tô de dieta. Mas é porque eu tô vendo. Ô, pastor, e falando a respeito
O senhor falou um pouquinho, né, dos momentos que o senhor passou na pandemia e tal. A experiência que o senhor teve nessa pandemia foi algo assim que mudou a vida de todos nós. Mas o senhor como pastor, como ficou esse contato? Porque a gente vê, pelo menos eu vejo dessa forma, que as igrejas protestantes, ela tem mais um acolhimento com os seus fiéis, até mesmo pelo número de pessoas, que às vezes é um pouco menor, você tem uma proximidade maior. E isso com a pandemia ela foi dissipada, não houve. Como que foi? Como que acontecia? Como que até os fiéis chegavam até o senhor chegava até eles? Como que foi essas mudanças que aconteceram no meio da igreja aí? Eu acho que houve uma experiência para a qual a gente não estava preparado. Eu fico pensando assim no paradoxo que foi a experiência. Por quê? A gente, embora tendo a igreja, todos nós temos as nossas comunidades, né? E a gente lidava com aquilo como uma coisa banal. Eu tenho uma igreja para ir, eu vou quando eu quero. E quando veio a pandemia, aí a gente descobriu que aquele negócio era um negócio bom, que a gente precisava daquilo, e que aquilo era uma coisa essencial. Só que agora a gente não podia ter. Estava proibido. Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado. Com relação a essa parte, assim, a parte logística mesmo, a minha comunidade, por ser uma comunidade menor, e a gente ter contatos muito próximos uns dos outros, a gente conseguiu se organizar assim, relativamente bem com relação à parte tecnológica, com relação à mobilização das pessoas, mesmo não tendo a possibilidade do encontro presencial, a gente conseguiu lidar bem. Haja vista que a minha comunidade, assim, não, graças a Deus, ela não se perdeu nesse período. As pessoas que estavam permaneceram e quando voltou à normalidade, né, essa normalidade entre aspas, eles voltaram a congregar. Então, eu vejo assim que foi um aprendizado muito interessante sobre a questão do quanto é bom estar junto. Sim. Foi uma coisa muito legal nesse sentido. E a importância, né, que até as pessoas, no geral, começou a enxergar. Como o senhor mesmo disse. Não, peraí. É importante isso aqui. Sentiu bastante falta até pela proibição e pelo acolhimento que as pessoas tinham, né, na igreja, né, na pessoa do pastor, ou que seja, né, do padre, se for no caso da católica, mas tudo isso viram a importância. Agora, a gente passou, né? A gente já pegou essa parte aí dos 25 em diante, mas peraí, tem uma lacuna aí de 7 anos, ele veio para cá, para Bocaiúva, saiu da Catarina, ele veio para cá, até 25. O senhor vindo para cá, como é que foi? O senhor morava aonde aqui? Em Bocaiúva, em que bairro, estudava que local, onde, né? Estudava onde? Como é que foi essa vinda aí? Veio toda a família para cá? Como que foi essa transição aí, pastor? Se você me pedisse uma frase, assim, eu só te dou uma frase de meia dúzia de palavras, eu ia dizer, passei esse tempo jogando bola. Mas eu vou... E bom de bola, viu, moço? Não, eu lembro. Eu vou colocar alguma questão a mais. Eu vim para estudar, como a gente vinha da roça, para estudar, esse era o objetivo. Eu nunca fui nenhum estudante brilhante, eu ia à escola, frequentava, e a melhor parte da escola, como sempre, era o recreio, era a hora de jogar bola. Então, a vida social da gente era bem restrita. A diversão da gente eram as peladinhas na rua, no final da semana a gente ia para o campo de futebol, e a nossa vida social ela era bem limitada. As amizades da rua, eu vivi a vida quase toda na Rua Hélio Carneiro, e nessa rua aqui, Maria Estela Figueiredo, que nós estamos agora. Então, esses foram os dois mundos meus, fora o período que eu fui estudar em Montes Claros, fazer o técnico agrícola. Então, era uma vida muito básica de rapaz pobre, né? Como diz lá, rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso. Era mais ou menos... Era exatamente isso que a gente vivia. Mas era uma vida feliz, era uma vida bem legal. Bacana. E o senhor falou do futebol aí, mas como que... E o senhor chegou a... Fora esse período, né, que o senhor falou a frase, ficou jogando bola. Eu até falei Ele falou aqui que morava lá na Rua El Carneiro, a boa parte. Eu lembro que eu morei lá uma época, era menino. E eu ficava muito ali do lado no pastor Francisco, jogava a bola com os meninos. Aí um dia nós jogando pra lá, jogando pra cá, a bola foi lá perto, o pastor tava vindo. Aí ele deu uma dileta, cheguei lá em casa e fiquei impressionado. Falei, pai, aquele moço ali, ele deu uma dileta na bola lá no meio da rua, que cara sabe jogar bola. Ele, moço, que jogar bola, que cara joga bola demais. Ele é excelente, ele é que parou agora, tal, mas ele jogava a bola uma vida. Eu falei assim, então tá certo. Aí o pastor Francisco falou, não, moço, não é igual eu não. Aí ele jogava mesmo, eu sou mais ou menos agora ele jogava. Porque agora, quando fala-se, né, de futebol, aqui em Bocaiúva tinha
alguns times, né? Nessa época. A gente conversou até com o Padre Maia também, que ele gostava de futebol. O senhor já conhecia, já viu o senhor jogando também, até na época da Praça Esporte, o senhor jogava um pouquinho ainda. Um pouquinho ainda, né? O senhor sim. brincava com o pessoal ainda. Então, nesse tempo que o senhor ficou jogando, o senhor jogou somente aqui nos times de Bocaíba, o senhor chegou a Já jogar disputou algum locais, no outro amador, algum campeonato assim? Já, é porque na verdade vocês são novos, né? Aí talvez o Tatá ali, outros, né? Tatá é velho, é igual a Serra. Que ficava na beira de campo, né? Não, eu joguei muitos anos, desde Dente Leite, né? Tinha Dente Leite Juventus, joguei com o Irineu lá no Bela Vista, lá na famosa Terra Vermelha, né? Joguei lá, joguei no Mercadão, joguei no Esplanada, joguei no Juventus. Joguei, fui campeão 2 vezes pelo time da Manas, antigamente, a Máfala, que chamava. E aí eu, sim, sem falsa modéstia, e talvez foi o período de ouro do futebol aqui na cidade. Joguei com caras muito bons, joguei com o Silênio, joguei com o Zé Lopes, joguei com o Márcio. Gato, uma geração anterior à minha. Pedro Antônio, um pouco menos. Mas então, foi um período assim... Que seleção, né? Juntei esse povo todo que ele falou ali agora. Tinha também a seleção do Colégio Agrícola de Montes Claros, eu tive o prazer de jogar também. Assim, eu fui um atleta, como diria o Bolsonaro, a gente não pode brincar, né? Agora, fora do viés político, né? Posso dizer que foi com muita gratidão a Deus. Foi um período muito legal e que repercute na minha saúde até hoje. E isso que eu ia falar com o senhor, a questão do esporte na vida do senhor hoje. O senhor vê isso com esse período como importante, o esporte na vida de uma pessoa, né? A questão que até a gente comentou com alguns convidados aqui, que às vezes o resultado ele não é imediato, né? Ele lá na frente você vai colher os frutos porque o esporte ele requer um treinamento, ele requer uma alimentação melhor, uma atenção especial. Uma atenção especial. Não é pro senhor chegar lá e conseguir ter um bom rendimento, teve alguma coisa anterior àquele, né? Tem que dormir direito, tem alimentação, então tudo isso só acho que colaborou bastante hoje para a vida, para o que o senhor tem hoje como saúde também? Com certeza, porque assim, a questão do esporte, né, numa fase da vida a gente tem aquele caráter competitivo, né, a gente quer jogar, quer ganhar e tal, mas a gente percebe que aquilo vai somando ao longo da vida da gente e dá a gente uma qualidade de vida hoje. Hoje, por exemplo, eu jogo futebol até hoje, engano, né? Futebol de salão, a gente joga, eu continuo jogando, e jogo com quem tem 16, tem 20, quem tem 30, porque isso foi uma coisa semeada desde a minha infância, né? Minha adolescência, sempre esporte, jamais deixei de praticar. Quando não era um futebol, era uma caminhada, era uma corrida, mas sempre presente. Que é muito importante, né? Sempre fazendo alguma coisa. Ô pastor, nós vimos também, né, que o senhor tem vários livros escritos. Tem poucos. Não, tem vários livros escritos. 2 ou 3 livros aí. Pois tem algum livro, né, que o senhor escreveu que o senhor gosta mais do que os outros? Tem jeito não, você deve ser igual o filho. Será? Vamos saber agora. Na verdade, se eu pudesse, eu escreveria poesia, mas eu vi que é melhor não escrever muita poesia, né? Mas eu gosto da poesia. Mas tem um livro, talvez o último, eu diria que o último livro costuma ser o melhor, por quê? Porque é mais elaborado, já é fruto de uma experiência maior. O último livro que eu escrevi, um livro não, um livreto, é muita generosidade falar que ele é um livro, é um livreto, um livro bem fininho. O livro chama-se O Espaço, o Tempo e o Ser, que é uma discussão a respeito da forma como nós relacionamos com o tempo e com o espaço nessa modernidade que a gente vive. Né, os conflitos que a gente tem em não saber lidar com a questão do tempo, como a gente não tem uma qualidade de relacionamento por causa das pressões, né, do cotidiano. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui atrasado. Quer dizer, eu particularmente, a gente não sabe lidar bem com essa coisa, porque o tempo e o espaço são escalas que não mudam. A gente fala assim, o tempo está passando rápido, ele não passa rápido. Mas a gente trouxe para a nossa vida uma série de atividades de simultaneidade. É um celular que está aqui, é uma rede social que está ali, uma outra coisa, um televisor ligado ali. Então, a gente, com esse excesso de informações e de demandas, acaba roubando a qualidade de vida que a gente tem. Só estendendo só um pouquinho rapidinho aqui, e aí eu trago a experiência de Jesus. Como que ele, como jovem, né, viveu até os 30 anos uma vida pacata,
numa cidade desconhecida, Nazaré, uma vida simples de carpinteiro, valorizando as relações sociais, relações com sua família, relações com os amigos. E é uma coisa que a gente está perdendo, a gente não está sabendo fazer essa relação. Espaço, tempo e ser humano. Então esse último livreto fala um pouquinho disso. O pastor, o senhor falou a questão da valorização. Qual a importância para o pastor José Roberto da valorização, principalmente ali daquele ambiente familiar? O que o senhor acha assim, não, lógico que nós todos devemos valorizar, mas o que é valorizar uma família para o senhor? Valorizar uma família, eu acho que a gente vai morrer sem saber dar a dimensão assim devida a isso. Agora o que eu percebo assim, que à medida que o tempo vai passando e que você, especialmente quando você casa, você tem filhos, você começa a valorizar experiências que você viveu no passado e que para você foram comuns, cotidianas, mas que foram coisas, na verdade, grandiosas. Um passeio com o pai, uma saída na rua, andar a cavalo com o tio, um passeio que você foi com sua família, coisas que a gente faz regularmente, mas que a gente não entende o quanto que isso é sagrado, o quanto que isso é grande. Então a valorização passa pelo próprio processo de existir. Chega lá na frente, você, por exemplo, Igor, olha para trás hoje, algumas experiências da infância que pareciam que eram simples, hoje elas são mais significativas. Puxa vida, que legal, eu morei nessa rua, eu joguei nesse campo, quer dizer, isso é legal. Eu já fiz isso. Ô, pastor, e assim, igual o senhor falou da tecnologia, e até mesmo deu como exemplo o celular. O senhor acha que é uma ferramenta, né, excelente, serve para pesquisa e tudo mais, mas ao mesmo momento é uma arma. O senhor acha que essa tecnologia, ela serve, né, além do bem, ela serve também para desvincular esse ambiente que pode ser mais harmônico entre uma família, entre amigos, entre a própria igreja? O que o senhor acha a respeito da tecnologia de hoje? Tão, não vou falar banal, mas tão fácil que ela ficou. Eu acho que o conflito com a tecnologia, ela sempre aconteceu. Eu lembro, vamos lembrar aqui, os nossos tios, quando vinham de São Paulo com radinho de pilha, vocês não pegaram isso? Pegamos. Quem sabe, 40, 50 anos? Não foi isso tudo, mas eu lembro do radinho de pilha. O radinho de pilha, eu lembro que tinha pessoas que passavam o dia todo com o radinho de pilha no ouvido. Ou seja, aquilo já empobrecia as relações, né? Assim, depois veio a televisão, passa 3, 4 horas assistindo, que é uma tecnologia legal, que traz muita coisa boa, assim como o rádio, mas que rouba o encontro, o relacionamento, a comunhão familiar. Então, hoje se fala muito de inteligência artificial. Então, essa substituição da vida natural, das relações ecológicas, né, e sociais, como sempre aconteceram, a substituição pela máquina, ela é sempre uma questão melindrosa. Ela pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Só que é uma inevitabilidade, é uma coisa que não tem como ser. Não tem como correr mais. O celular, por exemplo, é uma coisa inevitável. Hoje em dia... Me fugiu aqui, pastor, o título, o nome do livro do senhor, qual que é Esse último? O Espaço, o Tempo e o Ser. O senhor resumiu isso tudo, né? Só um motivo, já ia perguntar. Não, eu estou tentando. Aguenta 2 minutos aí, rapidão. Mas depois eu vou mandar uma mensagem para ele, perguntar pelo WhatsApp, que aqui você não tem lá, pega de fora aí. Pastor, aí o senhor trouxe isso, né? Da época de Cristo, né, para a época de Jesus. E qual que é o resumo que o senhor tira, né, o senhor já falou, né, de tudo isso, o mundo atual, né, igual o senhor falou da questão do celular, ele atrapalha, lógico, né, a questão da harmonia da casa atrapalha, lógico, e o ser, como que a gente pode nos descobrir melhor através da mensagem do livro? Eu não cheguei a ler, não vou ler depois do livro. E onde é que tem disponível o livro? É verdade. Eu tenho comigo em casa. A editora sou eu. Para quem quiser, tira inclusive a gente vai colocar, quando a gente postar lá a nossa entrevista, a gente vai colocar um link lá para quem quiser adquirir. Porque eu já fiquei curioso. Por quê? Eu já fiz a ligação do livro com o que o senhor falou. Então, existe justamente, quando o senhor falou a respeito do tempo que a gente dedica para os nossos, né, para a família, para amigos. Às vezes a gente fica a pensar, tem horas que são momentos que a gente às vezes está ali com a mãe, está com o pai, está com o filho, e a maioria, a gente até brinca, né? Tem 3, 4 pessoas ali que nem conversa. Todo mundo mexendo no telefone. Aí talvez aquele momento ali é tão precioso porque é uma coisa que nunca vai voltar, que é o tempo. A gente pode, né? A gente consegue recuperar bens, a gente consegue recuperar muita coisa, mas o tempo
ele é implacável, ele já se foi. Exato. Entendeu? Então, para quem, né, o livro do pastor vai estar lá disponível para quem quiser, porque eu já fiquei curioso para ler a respeito disso aí. E essa questão... E entrei no meio da pergunta também. Que Não, também você é estava- difícil, moço. Entrei no A meio. próxima vamos tirar para o ímpar. Viu, Tá. pastor? Aí vai dar certo. Mas o ser, pastor, como que... Qual é a dica que o senhor dá assim, ó? Ser. Como ser um ser humano melhor? É uma pergunta que eu estou à procura Você tá também. pro... Ixi, mas quem souber, gente, manda pro pastor então lá. Na verdade, eu vejo isso como uma descoberta, né? É uma coisa que você descobre e vai descobrindo a vida inteira. Eu diria que a palavra-chave seria equilíbrio, que é você conseguir relacionar as demandas que são inevitáveis na vida, né? A demanda de pai, demanda de filho, demanda de professor, de profissional, de pastor, com uma vida que seja significativa, uma vida que vale a pena ser vivida. Porque às vezes você fica refém do seu papel social. Eu acho que esse que é o grande problema nosso. Aí você tem o seu papel social. Você é o professor, você é o músico, você é o político. E aí você acha que sua vida tem que ser construída em torno daquilo. E aí, com todas as demandas tecnológicas que chegam hoje, todas as expectativas que as pessoas têm, e essas expectativas são lançadas sobre você através da tecnologia, você acaba perdendo o lugar do ser. Aí você deixa de ser José Roberto, de ser Igor, de ser Jair, para ser o político, para ser o professor, para ser o músico. E aí o desequilíbrio se dá exatamente nisso. Quando você vê, você está perdido. E mais uma vez, um versículo que me chama demais a atenção. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma outra tradução diz: perder-se a si mesmo. Eu acho que a grande questão é que nós estamos meio perdidos em todos os sentidos, no meio dessa parafernália tecnológica, no meio das demandas, no meio dos conflitos, e a gente precisa encontrar o ser. E esse encontro com o ser, ele é patrocinado por Jesus. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí nós temos que encontrar esse mediador aí para a vida fazer sentido. Aí, bacana, hein? Você tá Bom doido. demais. Ô, pastor, agora, no início da conversa, né? Falei, pastor José Roberto. Ele não cara, falou dos outros dois livros dele, não. Você não deixou. É verdade, né? Ele falou E os outros dois livros, pastor? Qual foi a inspiração? O que você teve pra primeiro, eles? tem esse terceiro livro aí. Esse terceiro livro que eu já tô Gente, curioso, porque eu vou verdade, ler. o pastor vai soltar um link dele pra nós aí. O segundo e o primeiro livro. O primeiro é perigoso não lembrar o nome. O segundo, como é que é? É uma coletânea de poesias, é alguma coisa assim, desesperadamente humano, irreversivelmente humano. Esse é de poesias? Poesias. O primeiro também, senhor? Não, o primeiro, ele é uma aventura assim inacabada. Eu não cheguei nem a editar, não. Não cheguei nem... Acho que eu fiquei assim... E a editora é o senhor mesmo? Eu não tenho ainda os patrocinadores, Entendi. não tenho ainda o Nós gabarito, né? Atenção, pessoal. Quem quiser, gente, apoiar o pastor José Roberto nesse projeto dele, nem sei se ele tá querendo, não, mas ele tá precisando aí, viu? Com É uma certeza. coisa, pastor, aí pra ele. Muito bem-vindo. É isso aí, gente, ó. Precisou dar o grito lá no José Roberto. Pastor, mas a gente começou falando, né? Pastor casado, né? Nossa amiga Joelma lá, conheço Joelma de mais antes, né? Sim. A gente é amigo da família lá. Como que o pastor conheceu a Joelma? Foi lá atrás, né? Nesses 25 anos, dessa virada de chave, né? Do José Roberto de Bocaiúva da Roça, por José Roberto, que se conheceu mediante a Deus. O meu relacionamento, né, de namoro e casamento foi pós essa experiência religiosa. Embora eu e o Joelma, nós chegamos a estudar juntos na mesma classe, mas não tinha esse horizonte, né, de namoro, de casamento. Éramos muito novos também na época. Então, eu diria que foi um encontro que Deus permitiu na minha vida. Eu diria que o principal encontro, né, você encontrar a pessoa que você ama, né? Depois que eu retornei de Belo Horizonte, coincidentemente também ela retornou. E aí nós passamos a congregar na mesma igreja. Aí eu sempre digo que igreja é um lugar bom. Ó a dica aí, gente. Ó, prepara aí, escuta. Hein, pastor? Bacana. E aí, nisso veio o casamento, veio o namoro, veio os filhos, né? E uma relação, graças a Deus, bem firme e sólida. Graças a Deus. Né? São quase 30 anos. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos completando 30 anos. Aí churrasco pra nós. Viu? Churrasco. Todo mundo convidado aí pro churrasco. E quantos filhos, pastor? Você São tem? 3. 3 O filhos? João Marcos, que já está com 28.
a Júlia, que está com 24, e a Sofia com 20. Então, já sou uma escadinha. Uma escadinha de 4 anos. É verdade. Bacana demais. Mas aí, pastor, o senhor, né, se tornou pastor tem quanto tempo? Que o senhor finalizou seus estudos para começar o seu pastorado? De pastor, efetivamente, 1900, deixa eu fazer as contas certinho aqui. Eu estou completando 20 anos de pastorado. 20 anos de pastorado. Isso. E o que mudou, pastor? Do José Roberto pastorando há 20 anos atrás para agora. O que mudou? Não sei se eu uso a palavra atualizou, mas acho que é mudança mesmo. O que mudou, né, dessa frequência lá de 20 anos atrás para hoje? Mudou alguma coisa? Está a mesma coisa? Quando você diz assim, o que é ter pastoreado 20 anos atrás e o que é pastorear hoje? Isso. O menino é bom, viu? Fez a mesma pergunta nossa, ele consegue decifrar, né? Verdade. Vocês estão vendo aí. Eu acho que vai ter que pôr uma legenda aqui na próxima. Não, mas o tanto é que eu entendi, né? Não, mas se eu entender, foi. Obrigado, pastor. Ajuda nós. Quebrou o galho. Formulei só. O que mudou, né? A pergunta é, sinceramente, o que mudou? Eu acho que as mudanças, elas são principalmente pessoais. Em termos assim de horizontes que você tem. Quando você está no pastorado, aí você tem sonhos que são muito desconectados da realidade. Você espera mudança radical na sua comunidade, você acha que tudo vai ser transformado da noite para o dia. Eu diria até que isso é bom, é aquela coisa, né, da jovialidade da gente. Mas quando você vai ficando mais velho, vai amadurecendo, né? Você vai amadurecendo. O lado bom é que você se frustra menos. Você sabe, tem coisas que é o processo e tal. O lado ruim é que você perde um pouquinho dessa energia. Eu sinto falta, confesso. Poderia dizer assim, não, mas agora é excelente, tudo jóia, é muito melhor agora. Tem coisas boas e coisas ruins, que hoje, por exemplo, eu gostaria de ter a energia de um rapaz de 30, de 40 anos, e não é mais a mesma coisa. Entendi. Infelizmente. Entendi. Mas e a Assembleia, pastor, a comunidade, né? Teve mudanças, né? Não teve a mesma coisa, não é? Os mesmos problemas, as mesmas... Sim, eu acho que os problemas, eles sempre estão orbitando em torno das mesmas questões. Questões existenciais, questões de sentido para a vida, questões de desacertos, de problemas espirituais. Estão sempre assim, só mudam a roupagem. Mas a maneira como você lida com a sua comunidade é diferente. Por exemplo, eu tenho um menino lá que eu apresentei com uma semana de vida e que eu já fiz o casamento. Então você percebe assim, quando você olha a história das pessoas sendo construída ao seu lado, isso é uma coisa muito interessante. Porque você percebe, eu vejo na minha comunidade, por exemplo, um progresso muito grande. Progressos pessoais, progressos educacionais, progressos na vida religiosa. Então, eu tenho o prazer de pastorear a Igreja Batista Nova Vida, né? Não falei o nome ainda. Igreja Batista Nova Vida, para mim, assim, é uma alegria, para mim é uma conquista na minha vida, porque eu vejo o crescimento, o desenvolvimento, né, das pessoas, o sucesso delas na vida, né? Pessoas que desenvolveram ao longo desse processo. Então, talvez essa seja a maior conquista minha, ver a felicidade, o bem-estar, o crescimento dessas pessoas. Entendi. Essa questão, pastor, assim, de intolerância religiosa, né? O que o senhor fala, né, a respeito de intolerância religiosa em todo sentido? O que o senhor acha sobre isso? Eu acho que é uma questão bem dramática, na verdade. Algumas pessoas dizem que não há a intolerância, talvez não haja assim uma coisa assim muito clara, especialmente nas comunidades pequenas, cidades pequenas, às vezes é uma coisa meio mascarada, porque a gente não quer admitir. Mas sempre houve, desde o período colonial até nossos dias. Hoje, por causa da diversidade religiosa, os conflitos são maiores, né? Existem religiões não somente cristãs, de matriz africana, diversos segmentos religiosos, e até os que não creem também, né? Que a gente tem essa questão. Como a gente a gente vive num país laico, eu acho que essa questão da tolerância religiosa tem que ser um tema bem colocado, né, na sociedade, na educação, porque ela é uma bomba relógio. A gente vê muitas sociedades, vou dar um exemplo rapidamente aqui, a sociedade francesa, por exemplo. A França é um país laico. Mais do que um laico, é um país secular. E com a proibição dos símbolos religiosos na vida social das pessoas, nos ambientes públicos,
se criou um clima de muita violência. Quantos atentados a gente teve na França por não se respeitar as religiões, né, de matriz do Islã e de outros segmentos. Então, eu acho que a sociedade brasileira precisa entender que nós temos uma pluralidade religiosa. Né? Todo mundo tem que ter a sua convicção religiosa. Eu tenho a minha convicção, né? Vocês têm a de vocês. Isso há de ser respeitado. A discordância, ela é natural, né? A diferença de opiniões, ela é até necessária. Mas a intolerância é o desrespeito ao lugar que o outro merece ter na sociedade. E eu acho que isso aí já é muito, muito negativo. Entendi. E que hoje em dia a gente tem visto que está sendo difundido de maneira assim mais ampla, né? Até mesmo por causa dos meios de comunicação hoje, né? Então, a medida da tecnologia, né? As pessoas hoje têm, assim, se acham, né, no lugar de ter vez e voz, de criticar a qualquer momento, de querer se indispor a qualquer coisa, de ter essa intolerância assim mais aguda. A gente nota que até sem um conhecimento prévio daquilo, né? E tudo se esbarra na questão do respeito, né? Onde é que inicia esse limite? Cadê o limite de respeito que eu estou tendo com essa pessoa, com essa religião? Então, você usou o exemplo, né, da questão da religião, mas é uma coisa que está abrangente assim, em vários setores na sociedade hoje, até a difusão dessa tecnologia e até a questão de gerenciar isso, né? Eu acho que ficou muito, como se dizem, né, muito florado no meio das pessoas, e isso fez com que aumentasse mais as críticas, aumentasse mais, até de certo modo, perseguição a outras pessoas, a outras religiões. Então isso ficou uma coisa muito perigosa, até verdade. Perigosa, entendeu? E quando você engloba a falta de respeito, né? Eu acho que o pastor falou muito bem a questão do respeito ali. A gente tem que respeitar a opinião do outro. Vem até a questão da opção sexual, né? Tudo isso aí acaba que virou uma bandeira danada. Eu não respeito, então eu tenho direito de te encher o saco, entendeu? Bater, agredir. E da religião, como você falou, até o pastor falou no início, a família, ele tem na família pessoas do catolicismo, que são praticantes, né? Então, assim, existe, né, essa questão do respeito. A gente, não, tá aqui, não existe essa classificação que às vezes a questão da intolerância, né? Não, fulano ele é da religião X, então essa religião ela faz isso, religião Y, aquilo. Então, peraí, cada um ele foi criado, virou torcida. Ele foi criado em determinada religião, ele aprendeu aquilo. Então essa oportunidade que cada um tem de aprender, de ter, ou não ter também, né? Como o pastor falou, tem gente que não tem. Então, né, vai fazer o quê? Cada um tem o seu, quem que ele vai crer, o seu parâmetro ali para a religião ou outras coisas. Então, isso que a questão hoje, que você falou até no início sobre a tecnologia, eu vejo que hoje deu muita vez e voz a pessoas que não têm o conhecimento prévio para estar criticando tais assuntos, sabe? Eu acho que isso hoje está muito aflorado e isso na religião hoje tem sofrido bastante. E assim, pastor, a gente, né, dando continuidade, nós falamos da religião e tudo mais. O que o senhor fala, pastor, hoje para esse pessoal, né, igual, me perdi, voltando um pouquinho atrás. Procurei um refúgio nas drogas e no álcool. Isso é normal? Isso não é normal? Qual que é o seu entendimento para isso? Você busca esse refúgio, no caso, né? Não sei se é o mais correto a se usar. É uma realidade, né? É uma realidade. Eu acho que não somente a igreja, mas principalmente a igreja como um todo, ela não pode se esquivar de que isso é um fato, de que as pessoas usam drogas, as pessoas se refugiam. Se é bom refúgio, é outra história, mas é um refúgio, né? É um refúgio desastroso e que as pessoas optam. Eu diria que a gente deve se preocupar, primeiramente, o porquê que a pessoa se refugia lá. Que a pessoa, muitas vezes, ela se refugia nas drogas, especialmente as drogas pesadas, que as pessoas sabem que vão trazer uma consequência grave e, às vezes, a curto prazo, que existe uma razão, uma motivação que está empurrando a pessoa para aquela conduta desastrosa. E a igreja precisa
Quem sou eu para falar em nome da igreja? Mas eu diria que nós, enquanto religiosos, deveríamos considerar que essa é uma experiência que hoje acontece não somente fora da igreja, mas também no ambiente da igreja. Quantos que estão na igreja que estão ali ainda, que não se acharam, não se encontraram e que, vez por outra, volta a esse tipo de vida. Então, a gente não pode criar assim, tipo uma comunidade das pessoas que são perfeitas e que estão ali fazendo toda a coisa certa. E que existe um grupo marginal ali, um grupo perdido e tal, e esse grupo está ali porque às vezes escolheu estar. Claro que tem as pessoas que escolhem estar, mas eu diria que grande parte está ali como um sintoma de uma questão muito maior. Ela está ali pela desesperança, pela falta de sonhos, pelas frustrações da vida. E essas pessoas precisam ser amadas. A gente nunca pode esquecer quando Jesus diz assim: eu vim para os que estão perdidos. Eu vim para os injustos, eu vim para os pecadores. Então, se ele veio com esse objetivo de resgatar essas pessoas que estavam perdidas, como que a religião, a igreja, pode manter-se indiferente ou alienada, né? Porque às vezes você vai lá, fica no seu cantinho lá e diz assim: nós estamos aqui, nós vamos para o céu e esse resto aqui vai todo mundo para o inferno. Quer dizer, aí já é uma questão que a gente está fugindo, inclusive, da Bíblia. Eu sempre gosto de brincar com os irmãos lá na igreja e falo assim, que Jesus passou mais tempo fora do ambiente eclesial, fora do ambiente templário, ele passou mais tempo, às vezes, na praça, no mercado, na rua, na busca dessas pessoas. Nesse resgate, né? A igreja é lugar de adoração, mas na comunidade é lugar de serviço. O serviço é fora da igreja. Né? É verdade. E lá dentro da igreja também não vai achar que tem muita gente que precisa, mas esses perdidos, né? Não sei se é a palavra mais correta a se usar, mas esses perdidos não vão estar lá dentro, não. Quem vai estar lá dentro é quem já está, ao menos tomando tá meio perdido, mas está tomando rumo ali do que quer. O senhor falou a questão de um sonho aí, pastor. O que o senhor acha que é o principal foco? Assim, o que a pessoa tem que realmente fazer para realizar um sonho? Para o senhor, o que o senhor acha sobre sonho? Ele existe, ele não existe, ele é uma coisa imaginária, ele é uma coisa real, palpável, não é palpável? O sonho, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem o sonho. Né? Acho que Martin Luther King dizia: eu tenho um sonho. Isso é uma experiência, né? Todos nós, a gente tem um sonho. Eu acho que o sonho nos ajuda a manter vivos, empolgados. Eu acho que a gente não pode deixar de sonhar, não. Os sonhos podem modificar, podem ser ressignificados, mas a gente não pode deixar de sonhar. Mesmo que em algum momento você pensa assim: puxa vida, como diria John Lennon, o sonho acabou. O sonho, eu acho que ele nunca acaba. Ele precisa ser ressignificado. Às vezes chegou esse sonho aqui. Eu, por exemplo, tinha sonho, nessa falando de sonho, eu queria ser jogador de futebol profissional. Esse era meu sonho. Eu até brinco assim que eu sou melhor jogador de futebol do que pastor. Isso é uma brincadeira besta. É brincadeira, nos meus momentos de descontração. Mas a gente precisa do sonho. Então, era meu sonho. Não foi ser jogador de futebol, mas outras coisas na minha vida surgiram, outras possibilidades, né, outras realizações. A gente precisa de sonhar. Isso não tem como. Entendi. E até mesmo o sonho, né? A gente esforça mais por aquilo ali. E o objetivo, né? E o Zé Roberto de hoje? O Zé Roberto de hoje é um cara sonhador? Sendo honesto, eu sonho menos do que deveria. É mesmo? Confesso. E qual é o maior sonho de Zé Roberto hoje? O meu maior sonho? Caramba, isso me apertou. Pô, tá vendo? Que agora eu vou... Pega o suco pra mim, ali. Eu brinquei com eles, talvez o público em geral não saiba, vão fazer, me dá a pauta dessa entrevista, gente. Não tem não. A pauta, ela sai na hora. Né? Aí você entra nesses becos, né? Que a gente tem que ser honesto com as respostas. Qual é o meu grande sonho? Qual o grande sonho? Olha, eu vou dizer qual é o meu grande sonho. Hein, pastor, assim, deixa eu consertar. Sim. Não é nem do pastor José Roberto, é do ser humano José Roberto. Sim. Qual que é o maior sonho do José Roberto? Eu ia te responder assim mesmo. Bom, mas foi bom você ter reformulado. Meu grande sonho... Caramba. Tá gravando isso aí? Tá gravando, tô gravando. Já é perigoso estar no ar, ali não tá no vídeo. Deus sabe, eu não posso ser desonesto com ele. Eu quero viver, um dos grandes sonhos é viver e ter saúde para poder servir. Parece estranho falar assim, viver e ter saúde.
Mas com tudo que aconteceu ultimamente, assim, meu grande sonho hoje é poder viver, poder estar com saúde e poder continuar servindo a Deus e as pessoas. Ô pastor, você acredita na hora da gente? A hora da gente que eu falo é tipo assim, ontem mesmo, né, aconteceu uma tragédia na nossa cidade aí, nós perdemos um amigo, e eu conversando, né, com outras pessoas, ontem mesmo eu falei assim, eu acredito muito na hora da gente. Eu acho que cantou a pedra lá em cima, 12, quem que é aí? Vem cá, meu filho, você pode estar onde é que for, que chegou o seu momento de descanso. Você acredita nessa... Né, não falo uma sina, mas essa jornada, ela tem uma data para iniciar e acabar? Eu acredito que ela tem, assim, início, meio e fim mesmo. A Bíblia diz assim, tudo fez Deus devido ao seu tempo, também colocou no coração o homem o desejo pela eternidade. E no outro texto diz assim, que cada um dos nossos dias está escrito e determinado, antes que houvesse um deles sequer. Depois você podia soltar as citações. Eu falo, esse eu acho que eu sei de cabeça, esse último texto. Que cada um dia, se eu só lembrar direitinho, que todos os nossos dias estão escritos e determinados. Salmo 39. Tá? Depois vocês podem, eu tenho aqui na Bíblia, eu posso falar o versículo depois. Mas é o Salmo 39, senão 139. Salmo 139. O versículo eu falo depois. Eu acredito assim, não dentro de uma perspectiva fatalista, porque aí pode virar uma neurose, né? Sim. Meu Deus, o prazo de validade já estabelecido aqui, não adianta. Mas dentro de uma perspectiva de onisciência de Deus. Deus sabe o dia do seu começo e o dia do seu fim. E isso não tem jeito de se acrescentar um palmo nisso aí, como diz Jesus. Então, quando alguém é recolhido, independentemente das circunstâncias, e claro, a gente, né, cada circunstância sempre é triste, algumas mais tristes. Agora, o consolo que a gente tem é que existe o tempo determinado. Com certeza existe. Isso não me isenta da minha responsabilidade, cuidar da minha vida, etc. Mas a Bíblia é clara em dizer que cada dia já está escrito e determinado. Então tem o dia. E que bom que a gente não sabe, né? Graças a Deus. Imagina, vai ser dia 3 de novembro. E aquilo que o pastor falou, né? Senão a pessoa, nesse contexto, já cria aquela neurose. E até rouba aquilo que você falou antes, questão do sonho. Porque senão a pessoa, não, peraí, mas eu já vou morrer daqui. Pra que sonhar? Porque tem uns que já tá meio assim, descrente, porque a importância do que o pastor falou do sonho, porque, cara, isso é o que nos motiva. Uma pessoa que ela não tem, eu falo comigo da minha profissão, eu como professor, quando você vê um aluno que ele não tem uma perspectiva, isso nos entristece, porque tipo assim, se você não tem essa perspectiva para amanhã, qual é o combustível que vai te fazer querer ser melhor? O que é que vai me motivar para me acordar amanhã e tentar algo melhor? É verdade. Porque isso, né? Se a gente não tiver isso, a gente não deixa de a coisa não casa, ser, né? Aquela engrenagem não gira, né? É verdade. É complicado. Mas aí, pastor, a gente na questão, né, mantendo esse mesmo pique aí da questão do tempo determinado ou determinado e tudo mais. O senhor, o que o senhor fala a respeito do descanso, né, da retirada da matéria? Pós isso, o que o senhor acredita que acontece com o físico? O físico a gente já sabe o que acontece biologicamente falando, mas espiritual, né? Quais são os passos aí que são levados? Eu gosto sempre de pensar na palavra descanso como uma coisa assim bem grande, porque a Bíblia dá a entender que há um desejo de Deus do descanso. Descanso, tanto é que a própria vida aqui na Terra há uma proposta de que a gente trabalhe e tenha um dia para descansar, né? Então a ideia do descanso é uma necessidade do ser humano. Que, apesar de todas as realizações que a gente tem nessa vida, há sempre a necessidade do descanso. E no caso nosso, por sermos mortais, o descanso é quase que uma questão que é uma exigência, porque a gente não se satisfaz com nossas realizações aqui nessa terra. Então o descanso ele surge como uma necessidade e um propósito também de Deus. Então, quando a Bíblia fala de eternidade, e as pessoas gostam muitas vezes de achar que é uma coisa assim muito etérea, muito sobrenatural, muito estranha, mas é uma demanda da nossa existência. Chega o texto que eu falei antes, o primeiro texto,
que diz que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Esse texto eu sei de cabeça, Eclesiastes 3, verso 11. A Bíblia está dizendo que está plantado dentro de nós o desejo pela eternidade. Então, tanto é que quando a gente vai no velório, a gente vê assim, alguém partindo, a gente logo traz essa questão. A gente pensa assim, amanhã ou depois eu preciso também partir. Como é que vai ser isso? Então, senão a gente nem pensaria nisso, seríamos como os animais irracionais, que não consideram a questão do futuro pós-morte. O fato de haver já a pergunta dentro de nós é sinal de que há no nosso coração, na nossa mente, essa demanda, essa vontade, esse desejo pela eternidade. E aí Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Ou seja, uma vida que transpõe a realidade física e material. Hein, pastor? Agora, né, todas as respostas, né? Ele falou, a Bíblia fala isso e isso, isso. E é muita nosso mesmo, né? Essa questão de perguntar as coisas. E até falho, né? Eu mesmo sou bastante falho nisso aí. A gente tinha que ler mais a Bíblia, né? A gente tinha que tirar um tempinho para ler a Bíblia, que a gente tem todas as respostas aí. Ó, pra você ver, a gente fez aqui algumas perguntas e o senhor deu referência de texto onde responde o que a gente está sentindo. Né? A questão do perder, a questão do ser, a questão do tempo, da própria tecnologia, do morrer, tempo indeterminado, do sonho. Então, tudo isso aí, da intolerância religiosa, tudo isso aí a gente foi trabalhando e o senhor respondendo. Mas é a questão do embasamento que eu falava antes. Justamente. E também as respostas que a gente busca, muitas vezes, né? A gente nem tira o tempo, o bendito danado do tempo, pra gente ler um pouquinho a Bíblia, né? Ver o que Deus está falando pra gente ali naquele momento. E isso é bem bom, gente. Vamos, né? Focar isso aí. Pra mim, isso aí, viu? Todos pode nós. deixar. Próximo. Tirar um tempinho, deixar esse celular do lado. Até no celular tem Bíblia, viu? Tem, a Bíblia virtual. Baixar lá. É verdade. Até lá usar para uma coisa que seja mais positiva. E você falando, Igor, e o pastor, a respeito, né, da Bíblia, a respeito dos livros, o senhor falava da sua formação. A questão do... Até a gente comentou, né, que o senhor fez teologia, depois o senhor fez em outras áreas, passou estudando. Sim. Sobre essa questão, gente, um pastor hoje, né, da igreja, sou da igreja Batista Nova, como é que chama? Nova Vida. Então, assim, como que é o caminho para uma pessoa entender? Exemplo, eu estou lá na igreja, eu estou gostando, porque assim, da mesma maneira que o senhor tinha um sonho de ser jogador de futebol, eu também tinha, você também tinha? Não, eu era ruim desde pequeno. Não. Então, assim, a questão de... Às vezes a gente se espera, ou de repente tem uma criança, tem alguém ali que está vendo o senhor lá, né, na sua igreja, assim, eu acho que eu vou querer ser pastor um dia. Da mesma maneira que um aluno, de repente, me vê lá, vê você, fala assim, eu queria ser professor um dia. Houve esse despertar no senhor, mas e aí, como é que foi esse processo? Quando o senhor decidiu em Belo Horizonte, o senhor já tinha feito, já foi para estudar teologia, o senhor voltou para cá, se descobriu, se o senhor formou, como que foi esse processo, esse início aí? Para justamente para justificar a questão que eu falei aqui no início. Existem professores e professores, pastores e pastores, todas as profissões. Existem vários tipos de profissões e todos os profissionais que existem aquele embasamento que a gente possa, se um determinado membro da sua igreja o procura, o senhor vai ter um conhecimento. Esse conhecimento que o senhor tem, ele vai te dar mais ferramentas para que o senhor possa ali entender ou ajudar. Então, para uma pessoa que tenha vontade ou que queira, futuramente eu quero ser um pastor, qual que é o caminho para esse jovem ou para essa pessoa que queira isso? Eu acho que são duas questões importantes aí, Jair, a questão da vocação e da formação. Assim, a questão de estudar a teologia, ela é aberta para qualquer pessoa, né? Eu até recomendo que se faça, estude, é bom, mas o estudar teologia para ser um ministro religioso, aí já é uma questão que envolve a questão da vocação. A vocação, o chamamento de Deus para aquela missão, porque o chamado ao pastorado, ele precisa vir de Deus para você. É claro que você, né, como criança, como jovem, você olha, você acha legal, acha bonito, e deve achar, e é até um indicativo interessante. Mas
ela é uma missão, é uma vocação que é dada por Deus. E a partir do momento que você sente esse chamamento, essa vocação de Deus, aí você entra no processo de formação. Então, as duas coisas são necessárias, porque às vezes a pessoa tem até a vocação, mas ela não se predispõe à formação. Então, as duas coisas precisam andar juntas. Tanto é que quando Jesus chama os apóstolos, ele passa 3 anos e meio ensinando eles. Então, eu acho que essa é a questão. Um rapaz, uma moça que está hoje no ambiente religioso, eu queria ser um pastor, uma pastora, é ótimo, excelente, já é um bom sinal. Mas é importante que a pessoa entenda que é uma vocação que é dada por Deus. Eu, por exemplo, como geógrafo, como administrador, você como professor, Igor como professor, como empresário, eu posso uma hora da outra assim, eu não quero ser mais empresário, eu não quero ser professor e tal, mas o chamamento ao ministério pastoral já é diferente, porque é um chamamento de Deus e você tem uma responsabilidade não somente diante da sociedade, mas diante de Deus. Então essa é que é uma questão mais melindrosa, vamos dizer assim. É verdade. E o senhor falou lá atrás, pastor, quando o senhor sentiu, né, esse chamado, como que foi esse chamado que o senhor teve lá em 1991, né? O chamado à conversão ou o chamado ao ministério? Aos dois. Aos dois. A conversão é assim, é um encontro. Você se encontra com Deus, você não tem uma explicação assim racional. É uma mistura de crença e sentimento. De você sentir que aquilo que você está lendo e ouvindo é uma verdade. E não é só uma verdade intelectiva, é uma verdade do coração. Né? É como, assim, guardadas as proporções, alguém olha para uma menina, você é um rapaz, e olha para uma menina, estou apaixonado por essa menina. Você não do nada, como é que você é apaixonado por uma menina assim? Como é que você me explica isso? Então, é uma soma da impressão que você teve daquela pessoa e do que você sentiu. Então, é como se você admitisse a existência de Deus como uma pessoa real. Se eu vou falando de Deus a vida toda, mas naquele momento ali você tem convicção de que Ele existe, que Ele te ama e que Ele quer você do seu lado. Aí não tem nada que não tem ninguém que consegue tirar você daquela ideia, porque é você que teve aquele encontro. Isso aí já é a questão da conversão. A questão da vocação é o chamamento, é uma missão. Tipo assim, a gente vê na Bíblia, né, Deus chamando lá, Jeremias, você vai ser meu profeta, Isaías, cada um tem um ambiente. E como é que se deu? Aí demandaria um tempo maior, acho que era uma outra entrevista para contar isso aí. Como é que foi esse chamamento? Que a história mais longa. É longa, essa é longa. Eu precisaria de muito tempo. Não, mas tá bom. Hein, pastor? O senhor, né, começou, né, o seu ministério, você falou que a comunidade é menor e tudo mais. Como é que o senhor lembra até hoje como que foi o primeiro culto que o senhor conduziu, que o senhor celebrou? Eu lembro até a mensagem que eu preguei. Eu lembro, foi sobre aquele cego que Jesus passa lama nos olhos dele, passa lodo no olho e fala assim, vai lá no tanque de Siloé, lava. E aí ele foi e voltou vendo. Esse foi o primeiro sermão que eu lembro nessa comunidade que eu estou pastoreando hoje. Foi um começo assim... de uma experiência que para mim era muito nova. Eu não tinha experiência de ser pastor, né? Já havia pregado e tal. Então foi assim, um aprendizado mútuo, foi uma coisa muito bonita assim. Então o senhor lembra até hoje? Um namoro, noivado, casamento com a igreja. E assim, pastor, a igreja estava cheia, a igreja estava vazia, tinha muita gente, tinha pouca gente, tinha só a família. O senhor, no caso, já era casado, né? Já era. Só tinha Joelma lá sentada? Já tinha. Bem, vai dar certo. Já tinha os meninos. E quando eu falo que eu sou pastor de uma comunidade pequena, deixa eu só fazer um parênteses aqui. É uma comunidade pequena, mas não tão pequena, em torno de 100 pessoas, mais ou menos. E aí eu sou muito pretencioso nisso. Quando alguém me pergunta, você é pastor onde? Eu sou pastor em Bocaiúva. Porque tem muita gente que tem estima, eu faço muitos casamentos, aconselhamentos de pessoas que não são da minha comunidade. Eu tenho essa relação com as pessoas. Eu não faço assim, não categorizo. Tipo assim, esse aqui é da minha igreja, aquilo ali não existe isso. Eu acho que são pessoas, são meus amigos, parentes, companheiros. E aí... Não difere, não, né? Não. Pastor é pastor em qualquer lugar. Isso é bom. Ô, pastor, e aonde que é a igreja do senhor? No antigo quintal. Aí tá vendo? Quintal, vereador. Vou falar o endereço aqui agora. Vereador José Brandão Filho, 280. Antiga boate Quintal. E os cultos acontecem que dia, pastor? Quartas e domingos, às 19h30.
E no domingo tem de manhã também, 9 horas da manhã. Aí, a gente, quem, né, que tiver... Tá super convidado. Justamente, quem E tiver... já teve algum lá que tá na igreja que frequentava lá, que falou que o senhor que fez piadinha, não, né, pastor? Aí eu, por exemplo... Aí, então já... Aí eu vou contar a história Você é o rápida, próximo, né? rapidinha aqui. Eu frequentei muitos anos o quintal, né? A piadinha do quintal, agora que eu... Não, eu perguntei ao seu aqui agora. Chegou lá, o pastor... Tuti, Eu já estive aqui antes, viu? Nesse mesmo cantinho, só que era o quintal. Era o Tá quintal. no ambiente, mas... Uma história rapidinho. Quando nós fomos alugar lá o espaço, aí tinha um globo, aquele globo antigamente, ficava girando, né? E aí foi uma piada, porque um dos irmãos, o senhor pastor, a gente podia deixar esse globo aqui, moço. Foi engraçado demais. Eu falei, irmão, talvez eu trazer algumas memórias que não sejam muito condizentes, né, com o novo momento seu agora. Vou deixar o globo guardado. Mas o espaço lá é bom. Quintal era bom antigo e agora está sendo muito melhor aproveitado. melhor né? aproveitado. Com certeza. Esse espaço é muito E a questão, né? O endereço é onde mesmo, pastor? É em frente à Fisiofit ali, mas tem o endereço é José Brandão Filho. José Brandão Filho, 280. Aí, ó, quem quiser, né, vai ser muito bem-vindo. Inclusive, nós vamos lá um dia visitar. Vamos Vamos agora visitar. vocês que vão me visitar. Qual que é o dia dos cultos mesmo? Quarta e domingo. Quarta e domingo. 19h30. 19h30, Vamos sim, exatamente. Nós vamos lá, pode deixar, pastor, o convite está feito. Serão bem-vindos. E, pastor, a gente já vai, né, chegando ao final desse bate-papo, que eu já conversa mais que todo mundo, mas nós estamos aprendendo, pastor. Nós estamos Vocês estão bem Eu acho que moderados. deixando o é o pessoal sexto, falar. é o sexto, quinto, sei lá, sexto. Conta não. Acho que é o sexto. Contando com esse é o primeiro, né não? Verdade, Não, tem vários, desse retorno é o primeiro. primeiro. Aí, pastor, a gente já chegando, né, ao final desse bate-papo com o senhor. A gente agradece por demais, né, o senhor ter tirado esse tempo lá de vir aqui conversar com a gente, né, a gente conhecer direitinho. O Zé Roberto lá da Catarina, pro Zé Roberto de agora, Isso. entendeu? E a gente tiver essa evolução, né, Graças da a pessoa, Deus. né, do Zé Roberto. Esse amadurecimento que o senhor falou pra gente, né, lá de trás é meio radical, isso é animado. Hoje você já vê a coisa de uma forma diferente. Eu acredito muito nisso. A gente amadurece e pula fases, né? A gente vai assim, não, essa fase já foi. Tem coisa que me estressava, hoje já não. Não, tá, beleza, é isso mesmo. Isso é bom, né? Isso é bom pro ser humano. E assim, pastor, pra gente começar a finalizar, qual a mensagem hoje, assim, de sermão que o Zé Roberto não deixa só, né, pro pessoal que frequenta a Igreja Batista Nova Vida, mas para toda a população de Bocaiúva, para todo mundo que vai nos assistir, qual a mensagem de vida que o Zé Roberto deixa para quem vai nos ver? Eu diria, antes de ser uma mensagem religiosa, eu gostaria também que fosse uma mensagem assim comunitária, de alguém que vive aqui e que gosta do lugar. É uma cidade acolhedora, é uma cidade que vale a pena você viver aqui, né? É uma cidade que nos proporciona muita coisa boa. Eu vejo às vezes as pessoas falando assim, mas Bocaiúva não tem nada. Tem sim. O que a gente tem de melhor aqui são as pessoas. As pessoas é um ambiente humano, é um ambiente que você pode encontrar-se com as pessoas, você pode conviver, né? É uma cidade pacífica. Então, é uma comunidade assim que vale a pena realmente você morar. Eu escolhi morar aqui. Depois de muitos anos, teria a possibilidade de morar em outros lugares. Então, essa é a primeira questão. Você mora num lugar legal, num lugar que vale a pena morar. Você não está aqui porque não houve um outro lugar que você pudesse estar. Você está aqui porque é um lugar que Deus permitiu que você estivesse. E a minha mensagem de hoje seria uma mensagem de voltar a ter esperança. A gente vê as pessoas sem esperanças, sem horizontes, sem acreditar que a vida vale a pena, né? Eu gosto sempre de pensar que existe um versículo na Bíblia que Jesus diz assim, o ladrão veio somente roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não ter vergonha de querer ter uma vida melhor. Não ter medo de assumir para si uma vida que faz sentido. Quando a gente fala de Jesus, a gente não fala somente como uma propaganda religiosa ou tipo apenas assim um passaporte apenas para o céu. Já seria o suficiente, mas entendendo que Jesus ele dá sentido para a vida da pessoa. A gente não quer que a pessoa vá para uma comunidade religiosa apenas por medo do inferno, medo da morte, mas para dar significado à vida. Eu vejo às vezes pessoas, colegas contemporâneos, gente da minha idade,
que estão aí perdidos pelas ruas, perdidos pelos lugares, quando eles poderiam ter uma vida muito mais significativa. Existe uma vida melhor. Eu encontrei essa vida com Deus lá não precisei ir longe, fui a Belo Horizonte, mas aqui existem tantas comunidades, tantas igrejas que você pode ir e você pode ter uma experiência com Deus. A melhor coisa que pode acontecer com qualquer bocaiuvense hoje é ter um encontro com Deus. E aí a sua vida vai valer a pena. Essa seria a minha mensagem. Tenha uma experiência com Deus. Atenda, né, o que vocês falam. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia, peça para Deus falar com você. E Deus certamente vai falar e a vida vai valer a pena, vai fazer sentido. Essa seria a minha mensagem hoje. Experiência com Deus. E Exato. que mensagem. Leia a Bíblia, viu, gente? Com certeza. Exatamente. Aí tem aquilo que o pastor falou, que eu achei importante, né? Que ele frisou que todos nós temos aquele momento de dúvida. E quando ele falou sobre essa conversão, eu entendi, e as pessoas que vão nos assistir, que é a questão do momento que você encontra as respostas que você estava procurando. Então, peraí, nessa igreja eu encontrei essa resposta. Então, vai fazer valer a pena isso aqui que eu estou pensando, essa dúvida aqui eu encontrei a resposta. Que é aquilo que a gente falava antes, né? Existe esse momento, talvez um consiga antes, outros depois, mas às vezes outros vivem uma vida e não encontram, mas esse momento de você encontrar uma resposta, porque para todo mundo, né, quem crê, né, e os que não creem também, mas a gente tem que entender que se você crê, aquilo vai te completar, né, pastor? Aquilo é o que falta. É o que falta. A cereja liga, do bolo, né? a cereja do bolo, como eles dizem, né? Porque às vezes a gente tem visto que as pessoas têm deixado, além de nós, né, hoje a gente acaba deixando familiares, amigos de lado por conta de outras coisas, quiçá Deus, né, que as pessoas estão deixando, nós estamos deixando muitas vezes em segundo plano, e isso acaba que surgem certos problemas futuros porque a gente está esquecendo do que é mais importante, talvez, né, pastor? Pastor, e mais uma brecha. Queria agradecer mais uma vez meu amigo Reinaldo Salgadeiro e Jacques, lá da Fino comigo. Pastor, só come uma coxinha aí, viu, pastor? Não vai embora sem comer uma coxinha, não. Gente, deixar. Precisou de salgado de festa ou aquele lanche lá do lado da prefeitura, do centro administrativo. Nós temos lá os nossos companheiros Reinaldo e Jacques, viu? Da Fino Gourmet. Sete salgado na promoção para quem assistir esse podcast aí. Pode chegar lá e cobrar deles. Ó, vi lá nos meninos. Qual que é a promoção, não sei não, mas vai dar certo. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, né? Foi um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui. As portas estão abertas. Nós também vamos... Não, nós vamos ter que ir lá nós agora. Vamos lá na igreja também, qualquer dia desse, lá no culto do senhor. Viu? E assim... Obrigado mesmo, de coração. O senhor é parceiro antigo. A hora que eu mandei a mensagem pra ele lá, ele, na hora, vamos sim. Claro. Aí ele falou comigo assim, gente, qual que é o tema? Ô, moço, nós não revelamos não, gente. Isso aí é na hora que ele vai sair. Na hora que a gente vai perguntando aqui. E vai... A gente faz uma pesquisa, né, prévia para não ficar perdido assim também demais, perdido. Né? Mas, né, agradecer mais uma vez o pastor por estar aqui com a gente. Foi bom demais esse bate-papo. Para as pessoas também conhecerem, não só o pastor, aquilo que ele também frisou aqui, que vocês já viram aí na entrevista. Não é o pastor, não é o geólogo, não é o técnico agropecuária. O administrador, teórico. Se falar tudo aqui vai acabar o programa e não vai dar para saber. 2 horas e meia só falando as qualificações. Não eu vi lá também que tem um mestrado e ele está doutorando. Então, assim, é a pessoa. Exato. Antes disso tudo, existe a pessoa. E essa pessoa que nós aqui temos a oportunidade de conhecer, e vocês também vão conhecer, que vai enriquecer mais, né, para vocês aí conhecer, né, essa pessoa. E nós aqui do BocCast estamos lisonjeados pela presença do senhor aqui, agradecendo mais uma vez, foi muito bom. E tá aberto o microfone para a hora que o senhor quiser vir aqui, precisando da gente, a gente está à disposição. E se o senhor quiser fazer alguma consideração final, falar alguma coisa, ou frisando novamente mais uma vez, nós vamos deixar lá no link lá o livro do pastor, que eu estou curioso para ler. Depois eu vou lá na editora buscar, que a editora é com ele mesmo. Isso. Então, ele escreve e finaliza. Encaderna também. Então, assim, se eu quiser falar alguma coisa, o microfone é todo seu. Aí, só mesmo não. É para expressar a minha gratidão a você, ao Igor, né, sendo assessorado do nosso querido irmão Sidney aqui também. Obrigado. Eu confesso que eu imaginava que podia ser uma coisa legal, mas foi muito melhor
né, essa espontaneidade de vocês. Na verdade, a gratidão é minha, sinceramente falando, né, poder ser inserido, poder participar da vida de vocês, poder me dirigir a tantas pessoas que normalmente eu não posso, né, durante o meu dia a dia. Então, minha gratidão a Deus por estar aqui com vocês e gratidão a Deus também por morar aqui em Bocaiúva, as pessoas também nos amarem, nos respeitarem. Então, é uma benção completa e eu fico muito feliz de ter sido convidado. Estaria à disposição em outras ocasiões. Obrigado. Obrigado, senhor, viu, pastor? Pessoal, então, né, Jair? Estamos chegando ao fim. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Vai nós seguindo o projeto. E outra coisa, pessoal, vocês estão de parabéns. Nós estamos de parabéns. Foi bem o ossinho do choque. Nós estamos de parabéns, porque dessa vez a gente deixou o nosso entrevistado falar. Verdade. Mas se bem que Igor não deixou falar muito dessa vez, não. Mas é assim mesmo que acontece. Eu tô de dieta, ele tá de dieta. Então, muito obrigado. Foi bom demais estar com vocês e logo, logo tem mais convidados e muito mais conteúdo para todos vocês aí. Esse é o BocCast. Verdade. E tá doendo aqui até agora, viu? Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado, viu? Abraço. Não esqueça não, segue lá no Instagram, viu? BocCast. Curte lá que as vídeos nossos, tudo lá, gente. Quer um comentário, um coraçãozinho, alguma coisa, dá uma moral pra nós, né, não, gente? Valeu. Valeu, gente.